Gabriel, já vou pedir para alguém olhar por que que você não está no grupo do WhatsApp, ok? Já pedi, daqui a pouco a gente tem a solução. Então vamos lá, Marcelo. Marcelo, a palavra é sua. Só abre o áudio. Marcelo, está sem áudio. É, boa tarde a todos. Eu acho que na primeira reunião a gente conversou sobre o gás. Marcelo, E, desculpa, eu vou pedir para oi, você e para oi. todo mundo, na hora de falar, se apresentar, porque nem todos têm a representação, qual instituto que representa, alguns não têm o nome. Então, né, nesse caso, todos têm o nome, mas seria bom sempre se apresentar, tá bom, Marcelo? Desculpa. Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, eu represento a GestRio, que é a Associação dos Gestores do Estado do Rio de Janeiro. Acho que foi na primeira reunião a gente conversou sobre o gás, né? Como é que estavam os projetos, tinha alguns normativos que ainda iam ser votados. Então, eu queria saber, alguém que está, um especialista aí que já esteja mais a par do assunto, o que andou, o que está emperrado, o que está por vir, para a gente ter igualar aí o conhecimento. Ok. Alguma resposta? Alguém tem alguma? Bom, deixa eu ver se o Gabriel, que também pediu a palavra, daqui a pouco nós vamos conversar mais. Gabriel, por favor. Obrigado. Bom, primeiramente me apresentando, sou Gabriel Krops, eu sou presidente do Conselho de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Estou nessa área de gás natural já desde 1991, então atuo bastante tempo nesse setor de gás e biogás também, desde 2008. Fui um dos fundadores da Associação Brasileira do Biogás. É a primeira vez que eu participo, fui solicitado, fui indicado aqui pelo presidente da Associação Comercial, doutor José Vilar. Então, estou aqui meio que subindo no ônibus com o ônibus andando, né? Mas eu acho que é muito importante essa pauta do gás, e essa pauta ela se junta com uma outra pauta importantíssima de mobilidade urbana, e a gente está tentando, enfim, e não estamos conseguindo, acho que isso é importante, a gente não está tendo sucesso na implementação dessa pauta do uso do gás, que é produzido e que será produzido aqui no nosso estado, dentro do estado, né? Então, a gente tem alguns projetos grandes aí de internação de gás no continente, principalmente o Rota 3, ainda esse ano, Rota 4, que vão adicionar aí pelo menos 15 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, fora a produção de biometano, que está avançando aí a largos passos. Só essa semana tivemos 3 grandes anúncios de investimentos de centenas de milhões de reais nesse setor de biogás. Então, enfim, as coisas estão acontecendo e a gente não está conseguindo se coordenar para incentivar a demanda. Então, a oferta ela está vindo, mas a demanda não. E essa demanda ela vem maiormente do transporte pesado, na substituição do óleo diesel, principalmente em caminhões e em ônibus. A parte de caminhões ela está avançando no mercado privado, mas a parte de ônibus depende ainda de algumas políticas públicas, não depende de incentivo, porque o gás é mais barato que o diesel, mas ela depende de políticas públicas que não estão avançando, né? Tanto no setor, na esfera estadual, quanto também municipal, que é uma outra agenda que a gente tem. Então, era só uma abertura aqui e me colocar também à disposição de todos nesse sentido. Obrigado, Gabriel. Gabriel, já estão tentando colocar você no WhatsApp, tá? No grupo do Obrigado. WhatsApp. Ok. Alguém mais vai explanar sobre o assunto? É, Ok, Antônio. Boa tarde. não, boa tarde, eu sou da UERJ. O que eu ia sugerir é que esse tema foi sugerido por diversas associações, né? E, e talvez fosse interessante começar por eles, né?
que sugeriram esse tema. Eu não sei se estão presentes ou não, que tinha sido a Gest Rio, CRQ, basicamente ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Inclusive, Boa quem tarde, votou, né? Fred. Tudo bom, Roberval? Como é que vai? Maravilha. Corrido para entre lá e cá, São Paulo e Rio, mas estamos indo. E você, como vai, meu amigo? Tudo tranquilo, querido. Maravilha. Todos estão. Eu vou ficar presente por alguns minutos, pedir para o pessoal da associação também entrar, mas cada um tá fora também, não sei como é que vai ser. Então, eu gostaria de fazer minha colocação para vocês nesse momento, para ficar registrado aí a nossa participação. Se me permitirem falar agora. Tá, deixa eu só falar responder aqui ao Antônio. Antônio, se eu não me engano, quem votou foi a Gabriela. Gabriela, não sei quem falou sobre a primeira rota do gás, e Antônio. Antônio que não é você, é um outro Antônio. Deixa eu ver aqui de onde é esse povo. Nas minhas anotações tinha sido do Conselho Regional de Química e Clube de Engenharia e, e a Gest Rio. Então seria importante que eles apresentassem, falassem alguma coisa sobre o gás. Devido à dificuldade, Luciano, só devido à dificuldade do Ruberval, eu vou passar rapidamente a palavra ao Ruberval para que ele possa falar rapidamente, porque ele vai ter que se ausentar, não é isso, Ruberval? Isso, querido. Eu gostaria de simplesmente fazer uma lembrança que eu comentei com vocês na nossa reunião presencial, que é a ABEAMA, Associação Brasileira de Energia Alternativa e Meio Ambiente, do qual eu sou presidente, vai fazer um evento sobre energia renovável e meio ambiente. Só estava esperando a pauta, a agenda do novo secretário que assumiu na pasta de energia, para a gente poder definir essa data. E vamos ter uma reunião com ele na semana que vem. Assim que definir a data, eu vou comunicar a todos aqui, são todos convidados a estarem presentes. Nós vamos fazer um formato de workshop, que vai ser com quatro mesas, com debates de 3 pessoas em cada uma, com um coordenador, e os temas vão abranger a energia solar na geração distribuída e centralizada, principalmente focado na indústria e nas possibilidades do comércio, e a pauta de meio ambiente em novas cidades, né? A pauta da transição energética nas novas cidades, na parte da tarde. Então, queria deixar aqui, Fred, essa minha lembrança, e vamos fazer o convite oficial assim que tivermos a data. Tá? Estão todos convidados a estarem conosco, debatendo sobre essas tendências do Rio e o que nós podemos fazer com energia renovável aqui. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo momento. Estamos juntos, conte com a gente. Obrigado, Roberval. Grande abraço. Abraço. Luciano, desculpa eu não ter te dado a palavra, mas o Roberval está com menos tempo. Luciano CRQ, pode falar. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu estou em deslocamento só para ir no cantinho para conseguir falar com vocês. Uma sugestão, na verdade, um ponto para ser considerado era deixa eu tentar diminuir, tentar convidar o engenheiro Wagner Vickers para falar sobre a Rota 4B de escoamento de gás. Isso já foi debatido no passado e ver o que tem de atualização para a gente conseguir desenrolar até novos desdobramentos desse tema, porque ele estava mais inteirado e pesquisando mais sobre esse tema, ele já apresentou isso anteriormente, e ver o que a gente tem de atualização para discutir aqui. Ok. Volto a falar que eu coloquei no grupo a nota técnica feita pelo Fórum em 2023 e uma atualização referente à nota técnica que foi feita essa semana. Tá?
se vocês quiserem, a gente pode dar um tempo para que seja estudada a nota técnica, veja, a gente consiga ver a atualização, e hoje a gente pode discutir um segundo tema, se for do interesse de vocês. Mas vamos aproveitar o tempo da reunião para que a gente possa agilizar alguma coisa, né? Lembrando que o nosso tempo é precioso e é bom a gente usar, porque afinal de contas só temos uma reunião por mês e já estamos no mês de abril. Não parece não, mas o tempo corre muito rápido, né? Então, qualquer coisa que a gente venha fazer sempre exige um tempo para que a gente se disponibilize, faça algum documento, né? Contacte com alguém, com alguma pessoa. Então, vale a pena a gente iniciar algum tipo de demanda, né? Que a gente possa viabilizar. Ok? A ideia, o Jorge Lopes, por favor, Jorge, pedindo para que todos que falem se apresentem, por favor. Boa tarde, só complementando aqui o Luciano, né, sobre o CRQ também. E aí, uma das coisas que a gente tinha visto, né, foi até comentado no passado em algumas reuniões, é o objetivo do fórum. E eu não tinha, essa nota não tinha acesso. Eu fui ver essa nota consegui ler ela ontem ainda. E é isso que eu senti um pouco de falta. Ano passado foi o primeiro ano que eu estava participando do fórum, né? Assim como o Luciano, então eu estava muito mais observando, entendendo o que que é. E esse ano a gente estava com algumas propostas, e uma delas é entender o resultado do fórum, né? O resultado das nossas discussões. E aí a Rota 4B, né, para o Conselho, é interessante porque ela vem, a implantação dela, vem a trazer mais indústrias para o Estado, né? Que é emprego de qualidade, e na área que o Conselho, na área do Conselho, né, na área da Química. Então, e aí tinha essa questão de tipo o que as nossas discussões, como elas caminhavam, né? Então, essa nota eu já achei algo mais interessante porque eu não tinha visto isso ano passado ainda, né? Esse resultado dos nossos esforços, né? E aí, só complementando, eu acho que a questão da Rota 4B, até porque a gente tem uma disputa com São Paulo também. Então, se a gente puder ter, não sei qual é o processo, né, para a elaboração dessa nota informativa, mas se a gente puder ter, já resgatando o que já foi discutido no ano passado, puder ter mais uma discussão, né, com o convidado que o Luciano falou, acho que seria interessante ele retornar para trazer essas atualizações e a emissão de uma nota, porque isso dá um balizamento. E aí é uma coisa de entender um pouco também até onde o fórum chega na Câmara dos Deputados, né? Até como a gente chega nessa parte legislativa, porque eu entendo que a gente está aqui como um auxiliar, né, da Câmara. Então, entender as leis que estão sendo discutidas no momento a respeito do tema, e como a gente pode embasar ou auxiliar. Então, eu tinha essa dúvida no passado, esse ano a gente está com uma ideia de estar mais ativo, até porque a gente já entendeu, né, pela nossa participação passada, o funcionar a dinâmica, mais ou menos, do fórum. Essa nota foi uma surpresa gratíssima, assim, ver esse resultado, e mais é nessa linha mesmo, de que esses esforços se materializem, né, se concretizem em documentos, em notas, mas que a gente consiga ter essa materialização dos nossos esforços, que estamos aqui, como você falou, nosso tempo é caro também, todo mundo aqui tá cedido pelos seus respectivos empresas, né? Então, só para ter essa objetividade. Perfeito. Perfeito, Jorge. Mais alguém? Propostas, reflexões? Pois não, Antônio? Fred, o meu ponto aí que eu já tinha levantado em reuniões anteriores e já foi tratado aqui foi a Lei 14.182, de julho de 21, que é a lei que tratou da desestatização da Eletrobras, e dentro dessa lei tem todo o pessoal chama aí de jabuti, né? Que é a obrigatoriedade de se instalar térmicas a gás
no interior do Brasil, quer dizer, no Nordeste, em Minas, e passando pelo Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro ficando de fora. Na minha visão, não faz sentido técnico isso, porque você vai ter que construir gasodutos para o interior, para construir térmicas lá, que vão ter que trazer a energia elétrica de volta para Rio e São Paulo. Então, você vai levar gás e vai trazer energia elétrica. O ideal seria construir essas térmicas no Rio de Janeiro, junto da chegada do gás. Então, se essa lei, se isso for implementado realmente, o Rio de Janeiro vai ter um prejuízo muito grande, econômico, estratégico, do ponto de vista de novas indústrias e também do ponto de vista de receita. Tá? E aí eu acho que esse é um tema que seria importante de ser tratado aqui e que a Alerj teria, uma vez, digamos assim, comprado essa reivindicação, ou pelo menos estudado isso, eu acho que a Alerj é que seria o caminho de tentar alterar isso ou minimizar, digamos assim, os prejuízos para o Estado. Então, Ok. Mais alguma contribuição? Não, só vamos dizer, complementando aí o que o professor Antônio Lima falou. Primeiro, é um absurdo essa questão de querer levar gás para produzir energia na região norte, né? Ou seja, isso não tem sentido técnico nenhum. Fica muito mais barato você construir uma central nuclear lá do que você levar gasoduto até lá, né? É uma coisa que... Agora, tem um problema sério, né? Porque como isso é uma lei federal, que eu espero que caduque, né? Ela fica fora da alçada do Estado, né? No máximo, a alçada do Estado seria política. Mas você tem, por exemplo, hoje você tem praticamente todos os gasodutos que eram da Petrobras que foram doados não, foram privatizados, então não pertence mais. Qualquer construção de gasoduto hoje também foge, ou seja, da intervenção do Estado. Isso é um outro absurdo, né? Isso aí vai ser. Agora, o problema é saber quem é que vai bancar isso, né? Porque qualquer construção de gasoduto, alguém tem que pagar essa conta. Se não é mais a Petrobras, será que você vai ter investidor privado? Ou é simplesmente, ou seja, na minha concepção, essa questão aí de levar desses jabutis colocados, de você fazer térmica lá na região norte, provavelmente um jabuti estimulado lá pelos fabricantes de turbinas aeroderivadas, que ainda deve ter várias estoques, eles querem empurrar em cima da gente. Mais do que isso, não vejo sentido, acho que isso não vai adiante. Desculpa, é só para incrementar a conversa. Ok, Jorge. Gabriel, já tem um convite no grupo do WhatsApp para você, tá? Só você Obrigado, vou aceitar. verificar lá. Obrigado, A vou fala é verificar. sua, Gabriel. Não, em relação a esse tema, esse é um tema aí das térmicas jabuti, é um tema bastante discutido, mas realmente entendo também, concordo com o colega, né, que é um tema federal. Agora, o que eu possivelmente estaria mais próximo aí da nossa intervenção seria, não precisamos nem construir mais térmicas, né? O Rio de Janeiro ele tem já uma capacidade de geração a gás construída, muito grande, e ela está sendo subutilizada, porque as térmicas são utilizadas apenas por despacho. E a gente tem uma oportunidade agora que foi aberta pelo Ministério de Minas e Energia, através de uma consulta pública número 160, em que abre-se essa oportunidade, né, de que essas térmicas que hoje estão já existentes no Rio de Janeiro, construídas, investimentos feitos já com gasoduto, tudo conectado, mas elas estão paradas, e que essas térmicas possam participar do leilão de reserva de capacidade.
Isso seria uma coisa muito interessante, porque não vai demandar qualquer investimento do Estado, eh, e certamente vai trazer uma movimentação muito grande, porque essas térmicas operando, você vai ter mais consumo de gás, mais recolhimento de impostos e todos os negócios que são gerados no entorno dessas unidades, né? Então, acho que isso sim seria uma oportunidade muito interessante do Rio de Janeiro se posicionar perante ao Ministério de Minas e Energia nessa consulta pública, é, enfim, apoiando aí a participação dessas térmicas existentes. Ok. Pois não, Isabela, pode falar. Isabela? Acho que ela congelou. Bom, enquanto algum problema de sinal está acontecendo com a Isabela, né? Bom, se alguém quiser falar antes dela, nenhum problema, né? Então, o que a gente tem que decidir é o que fazer, o que e qual a estratégia adotar, né? Nessas questões levantadas. Silêncio, esse é o silêncio criativo Boa ou tarde a reflexivo. todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Alexandre Grilo. Fui nomeado pelo então reitor, né, Rafael Amado, a participar dessa questão energética. Então, eu tô iniciando aí. Eu vou dar uma olhada no grupo, dar uma olhada nos artigos que os colegas professores e gestores estão colocando, e hoje eu vou ficar ouvindo mais, tá bom? Você é do Super FRJ, agradecido né, por. Alexandre? Sou do Instituto Federal, exatamente. Ok. Engenheiro químico, e na área de química aí que eu leciono na engenharia, tá bom? Muito agradecido. Conheço muito bem o FRJ. Isabela? A Isabela agora está sem áudio e sem visual. Muito bem, gente. É assim. Nós temos que caminhar, né? Dentro da questão gás, nós temos várias coisas a discutir. Rota 4B, empregabilidade, várias coisas. Temos que definir, né? Os especialistas estão aqui na minha frente. Então, temos que definir o que fazer, definir o que discutir primeiro, talvez até uma prioridade de qual tema tenha que ser trabalhado mais urgentemente, e partir acima. Vamos lá, dependo de vocês. O que vocês definirem, eu estou com vocês. Vocês que comandam o show. Bom, os itens que estavam aí da última reunião seria de empregabilidade em relação ao gás. Eu, sinceramente, eu não entendi qual era o detalhe disso. Aí eu não sei se o colega que trouxe esse ponto poderia esclarecer ou aprofundar um pouco a respeito disso, para a gente tentar andar. Isso. Parece que a Isabela voltou. Então, É.
A palavra. Então, a palavra é sua, Isabela. É que eu fiquei travada aqui, vocês todos ficaram parados, só eu me mexi. Eu falei, gente, caí. Mas fica tranquilo que todo Até mundo mandei ficou isso lá no gravado. grupo. Houve um certo silêncio reflexivo aqui. Eu até mandei no grupo lá, gente, só eu caí ou vocês caíram também? Enfim, eu acho que a gente talvez consiga uma articulação. Eu sei, como o Gabriel já colocou, e enfim, o Antônio, acho que foi o Antônio, o Jorge, se não me engano, tinha colocado antes, que certas decisões, na verdade, especialmente em relação às rotas de gás e para onde que a gente vai mandar, enfim, as termoelétricas que vão utilizar e vão... esses gás são decisões a nível federal. Mas a gente tem aqui no Rio, efetivamente, digo Estado, tá? Uma secretaria específica para cuidar de energia e economia do mar, e essas questões do gás estão ligadas a essa secretaria que é a Cenemar. A gente efetivamente ele se licenciou para voltar a ser deputado agora, a gente teve uma chefia da Cenemar, né, um secretário que era efetivamente deputado, e ele estava levando essas questões, não só de gás, mas de óleo, enfim, de outras coisas, para ser conversado isso dentro do governo federal. Então, acho que uma interlocução que a gente pode fazer como Alerj nesse sentido é retomar esse contato com a Cenemar e com eles para levar isso e trazer essa discussão. Eu estou propondo isso porque eu sou arquiteta e sou geóloga, eu estou aqui representando, na verdade, a CEERJ, que é a Sociedade de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro, que congrega a representatividade dos engenheiros, dos geólogos, dos geógrafos, dos arquitetos aqui do Rio, e eu trabalho especificamente com isso dentro da Procuradoria-Geral, fazendo assessoria técnica para essa área, de energia, de óleo e gás, enfim. E aí a gente... Para outros assuntos, o jeito que a gente teve, inclusive para conversar sobre outras questões importantes para o Estado, mas que eram de decisão do governo federal, foi essa via. Então, assim, por mais que a decisão não seja nossa, né, estadual ou, quiçá, municipal, para algumas questões que a gente vai pontuar, eu acho que talvez essa via seja a melhor via. A gente propor notas técnicas como essa que já foi feita, a gente levar essas notas técnicas para os deputados e eles conseguem entrar com isso em conversação lá fora. E aí é bom que a gente alinhe isso também com a Cenemar, porque ele já tem um trabalho pretérito de quem estava lá, e a gente consegue levar isso à frente, pelo menos para chamar a atenção que não faz sentido tecnicamente a gente não compor esse vulto, né, de termoelétricas que vão ser utilizadas. Eles têm outras questões voltadas para a energia, como eólico offshore, mas assim, efetivamente com gás, eles estão tentando abrir outras frentes para gás e gás natural. Então, e é uma preocupação nossa aqui, que a gente sempre teve a nível da PGE, efetivamente, com quem entrava ou deixava de entrar nos cofres públicos pela não utilização deste gás para o estado do Rio. Então, assim, eu acho que é um movimento que a gente pode fazer. A gente tem feito notas técnicas assim muito para óleo, preço de referência de óleo e gás, mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar nesse tipo de nota técnica, uma nota técnica conjunta saindo pelo fórum e entrando em consonância, em acordo com eles lá, porque eles efetivamente levam isso para frente, conseguem essa abertura de conversa com o governo federal de forma mais fácil. Né, o que a gente tem visto aqui para outras questões. Então, acho que isso a gente pode alinhar. Era isso que eu queria contribuir. Ok, você chegou a ver a nota técnica que eu publiquei ontem no grupo? Vi, mas eu fui de ontem para hoje eu só consegui dar um passar de olhos. Eu não consegui efetivamente me aprofundar nela. Mais aprofundada e faz suas sugestões, suas colocações, tá? Gabriel, Ok. por favor. Se você puder colocar novamente, dado que eu entrei agora no grupo, puder colocar a nota técnica novamente lá, eu agradeceria. Agora. Boa. Eu acho que pegando esse gancho da Isabela, acho que é importante essa coordenação com a Cenemar. E eu acho que uma das... de novo, né, eu trago aqui de novo essa questão da demanda, né, que, enfim, eu venho da área, né, de distribuição, de downstream, então eu tenho sempre esse olhar da demanda, né? No Rio de Janeiro, 50% da demanda de gás, ela vem
do setor veicular, né, do GNV. E é um setor que está estagnado aí há pelo menos 10 anos, sendo que nos últimos 2 anos a gente teve uma queda vertiginosa do consumo de gás por uma série de fatores, mas, enfim, alguns fatores, eu diria, exógenos ao Estado, mas alguns que são internos e inerentes a políticas públicas estaduais, né? Uma delas é a entrada em altíssimo volume de etanol proveniente de outros estados sem a devida tributação, né? Então, o famoso etanol sem nota, que hoje assola realmente o mercado do estado do Rio de Janeiro, e esse etanol sem nota fiscal e sem recolhimento de impostos, evidentemente, destrói a competitividade do nosso GNV. Mas tem alguns outros fatores também, com uma falta de políticas públicas que incentivem essa demanda do mercado veicular, principalmente do transporte pesado, como eu mencionei anteriormente, na substituição do diesel, tanto para caminhões como para ônibus. Então, o governo do estado, através da CNMar, tem algumas ideias, alguns projetos dos corredores sustentáveis, mas isso, evidentemente, tem que passar pelo Poder Legislativo, né? Não há como se fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente poderia também, dentro aqui do fórum, incluir essa pauta da mobilidade, do uso do gás na mobilidade, do incentivo ao consumo desse gás que vai ser produzido, e eu acho que está em perfeita consonância com o executivo, está em perfeita consonância com algumas pautas do governo federal, inclusive, do programa RenovaBio, do agora mais recente programa Combustível do Futuro, e também do programa Mover, que é uma edição do programa Rota 2030, de substituição dos veículos antigos. Então, acho que tem todo um alinhamento em diferentes esferas, mas eu acho que é importantíssimo aí o posicionamento do Legislativo Estadual nesse sentido para contribuir e, no final das contas, para efetivar, para aterrissar essas várias iniciativas, né, que são todas boas ideias, mas elas só viram realidade se passarem pelo Legislativo. E uma coisa que vai acontecer, Gabriel, lembrando isso que você falou da redução do consumo do GNV, né? A perspectiva dos carros elétricos, né? Isso vai provocar uma outra mudança no perfil de consumo, né? Ou seja, à medida que avança, que vai avançar os carros elétricos, o carro que, que antes você convertia para essa relação álcool, gasolina e gás natural, isso vai reduzir tremendamente, ou seja, isso é uma É outra isso. coisa que vai acontecer, né? Que é uma É coisa isso. que, né? Não, isso eu vejo, né? Isso começou a mudar esse ano, mas até o ano passado, o veículo elétrico importado, o Brasil não tem, assim, vamos falando com franqueza, né? O Brasil não tem qualquer perspectiva de produção de veículos elétricos. O mundo inteiro não tem qualquer perspectiva de produção de veículos elétricos, né? 95% da valorização das terras raras, ela está na China. Então, e mesmo que a gente produza os minérios aqui, a gente vai ter que exportar para a China para eles serem beneficiados para a gente trazer de volta, né? Então, assim, não existe qualquer perspectiva de produção de carros elétricos no Brasil. Mas os carros elétricos, até o ano passado, se beneficiavam da isenção total de impostos. Total, né? Sucateando toda a indústria automotiva brasileira, inclusive dentro do estado do Rio de Janeiro, que é um absurdo e, mais do que isso, uma vergonha, na minha visão. Isso começou a mudar, então isso aí já houve um pequeno avanço, né, na tributação desses veículos elétricos importados para tentar minimamente que os outros veículos, principalmente a biocombustíveis, tenham uma possibilidade de competição, né? O Rio de Janeiro ele já teve uma liderança, um pioneirismo também na produção de etanol, muitas décadas atrás, isso foi perdido. É também uma pauta interessantíssima, né? Um ressurgimento, uma retomada da indústria sucroalcooleira no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região norte, que foi completamente abandonada. Enfim, e a gente tem todas essas opções. Temos o GNV, temos o etanol, temos o biogás, que está começando agora e está vindo com força total. O Rio de Janeiro foi pioneiro e é ainda líder,
em termos de produção de biogás e biometano, principalmente para uso veicular. Já tem mais de 45 postos no estado do Rio de Janeiro que vendem o biometano. Quem usa o GNV, taxistas ou motoristas de aplicativos, abastecem em muitos postos e estão abastecendo biometano e muitas vezes eles nem sabem disso, acham que é o GNV comum, né? Porque ele é totalmente intercambiável. Então, isso já é uma realidade, mas a duras penas, né? O empresariado ele vem investindo aí centenas de milhões de reais sem qualquer tipo de políticas públicas, e, de novo, não estou falando de incentivos, eu estou falando de políticas ou não estou falando de subsídios, né? Estou falando de políticas que incentivem a demanda, que incentivem o consumo, que facilitem as operações, modelos de negócio. A gente tem agora também uma questão que está sendo discutida, que é a renovação do contrato de concessão da distribuição de gás natural canalizado, né? Atualmente a Naturgy. Esse contrato vence em 2027 e, enfim, é uma discussão urgentíssima. Temos até julho para definir se esse contrato ele vai ser renovado ou não, até julho desse ano, né? Enfim, tem uma série de questões aí estruturais muito importantes que vão possivelmente mudar a cara do mercado de gás no Rio de Janeiro, de modo geral, e especificamente no uso veicular, né? Está sem som. Desculpa. Então, qual seria a nossa estratégia de ação? Olhar essa nota técnica do fórum, revitalizar ela, juntar, aumentar, ampliar e, através, depois disso feito, direcionar ela para o legislativo para que possa ser com alguma demanda, com alguma... Pode ser isso? Ok. É que Perfeito. real- Eu, por exemplo, isso Ok, aí. Eu Isabel? não consegui, por exemplo, ver. Eu dei uma passada de olhos na nota técnica, mas não Foi uma falha consegui. minha, Jorge, foi uma falha minha. Eu, infelizmente, porque como eu pedi a atualização de 2024 muito em cima da hora, eu não consegui a atualização e fiquei esperando para botar a nota técnica. Aí Tá, depois eu botei a perfeito. atualização. Me perdoe. Então vamos fazer assim: a gente estuda a nota técnica, né? Coloca as sugestões que forem pertinentes a ela e depois nós direcionamos essa nota técnica para quem é devido, para que a gente possa ter alguma resposta e, a partir daí, né, dar continuidade a algum tipo de trabalho. Pode ser assim, gente? Perfeito? Pode, Perfeito? perfeito. E na Perfeito, próxima, perfeito. então, isso fica sendo nosso dever de casa. Obviamente, vocês vão mandando para mim, eu vou tentando associar, vou tentando montar aqui a nota técnica, afinal de contas, ela parte do fórum, a gente vai complementando ela, e isso é nosso dever de casa, para a próxima reunião já. O que não nos impede de já começar um outro tema paralelo, tá? Gostaria que vocês pensassem, talvez energia solar, talvez eólica, mas a gente pode, em paralelo disso, já começar outro tema. Como eu falei, o nosso tempo é muito... o ano passa muito rápido e quando a gente vê, já não dá tempo de fazer quase nada. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível, né? Infelizmente, com isso, a gente também envelhece muito rápido. Então, É verdade. quando a gente olha, caramba! Esse é o maior problema. Então, gente, vamos fazer esse dever de casa e na próxima reunião a gente tenta dar cabo disso, ok? Perfeito? Então, Perfeito. Perfeito. se nós estamos acertados com isso, Pando, alguma colocação, Pando? Oi, Fred, boa tarde a todos aí. Não, tá tranquilo. Acho que a gente está com uma pauta bem interessante aí. A revisão da nota técnica é importante, essa questão do gás aí, com o gás lube entrando aí daqui a pouco. Então, tudo isso é um grande pacote que precisa ser levado em consideração para definir diretrizes gerais aí de como o Estado vai atuar, né? Perfeito. Ontem eu estava falando, inclusive, sobre o gás lube nesse sentido. E se entra, não entra em operação, até em função daquele problema da contaminação da água, daquele papo todo de que, pô, saiu de lá, não saiu de lá. Enfim, as discussões todas, e acabou o Gaslub entrando na conversa.
A previsão era, acho que era 2021, aí entrou a pandemia, aquela confusão toda. Mas é um polo importante, porque até onde eu sei, até os dados que eu tenho, eram 18 milhões de metros cúbicos que seriam bombeados ali, né? A gente está falando de mais da metade do gasbol. Então, para o Estado é uma base importante. Agora, eu acho que a gente não deve. Eu acho que na outra reunião a gente até conversou sobre isso. Eu acho que o Estado ele precisa diversificar o uso a partir de diversas matrizes, né? Um conjunto de possibilidades. Concentrar só no gás não vai dar certo, concentrar só em eólica não vai dar certo. Eu acho que um conjunto de possibilidades geradoras, né? Isso sim vai garantir uma certa autonomia, vai desafogar um pouco o sistema, reduzir a pressão em cima de termoelétrica, que é uma energia cara para burro. Já tinha uma conversa acontecendo que eu acho que vai haver uma limitação. Está se incentivando o uso a nível doméstico, né, de energia solar, né, instalação de painéis fotovoltaicos. E aí, eu não sei de onde saiu essa ideia, eu confesso que eu ainda estou procurando a origem, mas que haveria uma limitação de até um certo percentual nessa geração residencial. Acho que é bom para todo mundo. Você está reduzindo a pressão em cima do sistema hídrico, né? E quanto mais energia tiver no sistema, não importa se é no varejo ou não, né? Acho que ela é importante em função de você ter milhares de residências produzindo, né? Ainda está um pouco caro, mas ainda vale a pena, né? Gradativamente os custos vão se invertendo, né? Você reduz o custo de instalação e aumenta a eficiência dos painéis. Então, acho que esse é o caminho, é pensar num contexto híbrido, não especificamente uma fonte A, B ou C, e aqui no nosso caso é a discussão de energia. O Estado tem relevância a nível nacional, é um Estado importante na geração basicamente, todo o petróleo que a gente produz é aqui, todo o gás que a gente produz é aqui, tirando alguns outros estados, Bahia e outros, mas a base está aqui, né? Os holofotes estão aqui. Então, todas as políticas geradas aqui podem ser boas práticas para outros estados, outras regiões. O problema é a interligação. Acho que foi até o Gabriel que comentou inicialmente, ou alguém comentou sobre a questão da interligação de malha, né? Gás é um negócio complicado. Uma vez que está na tubulação, você não para mais, né? Tem que ter planta de liquefação e a gente não tem, né? Tinha o projeto do Gás N, que ainda não tinha interligado, enfim. Acho que o Brasil, assim como na malha rodoviária, né, que a gente tem distribuição basicamente por rodovia, devia ser por outros meios, né, outros modais, mas não temos. O gás é a mesma coisa, a gente esbarra na capacidade de atender, né, ou levar esse gás para todo mundo. Agora a gente está quase gerando autossuficiência, mas não tem para onde entregar isso. Então, acho que pensar na capacidade de distribuir efetivamente, chegar na quantidade necessária. Outras fontes também, não é só gás a partir de combustíveis fósseis ou de matriz petroquímica, mas tem um monte de aterro sanitário aí abandonado, né, inativado, já encerrado, e que os municípios, se tiverem investimento, podem começar a gerar possibilidade de captação, né, fazer a filtragem, pressuriza e distribui o gás ali a nível industrial, a nível até mesmo para atender não só a indústria pesada, mas indústrias na região. Então, você reduz a pressão em cima de um vazadouro desse ou de um aterro controlado, né? Sanitário, eu não vou nem arriscar, porque é uma outra discussão, né? Dá para pontuar quantos aterros sanitários efetivamente existem, né? Tem os controlados, mas você tem muito gás ainda sendo gerado, né? E a gente está desperdiçando, né? Vai queimar tudo. Então, se vai queimar, por que não usar, né? Bota lá uma instalaçãozinha de filtragem e pressurização e começa a distribuir com linhas regionais ali, locais, né? E aí você começa a aproveitar. Pode até ser para atender a população. Eu acho que talvez seja nesse sentido que a contribuição do fórum entre como, de fato, um peso efetivo, né? De ter alternativas, tem muita gente altamente técnica aqui. Eu estou no finalzinho da escala aí, né? Estou aprendendo com todo mundo, né? Mas tenho certeza que boas ideias podem sair. Precisa. Estou vendo o pessoal da Alerj também, né? Além do Fred, tem gente do Estado também. Depende de vontade política eu queria fazer, né? Eu acho que qualquer um. Vou pensar politicamente, né? Já que é uma reunião técnica, vamos pensar politicamente. Qualquer
decisão política, se bem tomada, ela se traduz, né, em dividendos políticos. Agora, não adianta colocar uma decisão política para virar técnico, aí não vai rolar. Essa sempre é o embate que a gente tem, né? Ter a influência de uma decisão política. Se houver investimento, e a gente tem porta de entrada para isso, tem janela para investimentos, eu acho que o Estado decola e decola rápido. Mas eu acho que o Gabriel tem muito mais propriedade para falar, né? O professor Antônio, o professor Jorge, todos têm mais propriedade para falar. É só a minha visão um pouquinho mais de fora, né? Eu estou com a lupa um pouco mais afastada, né? Mas eu acho que é isso. Desculpa Mas aí, desculpe ser prolixo. essa visão um pouco mais afastada é muito importante, né? E você vê que, tendo da sua fala, a única coisa que me veio à cabeça foi a necessidade de trabalho dessa Câmara Setorial, porque nós temos um compromisso muito sério, exatamente com isso, com a política e com tudo que vai ser implementado. Então, cabe a nós fazer a diferença, né? Cabe Eu acho a que, nós completando todos rapidamente fazer a a sua fala, diferença. Fred, completando aqui Oi? rapidamente, completando assim, só desculpe te interromper, mas eu acho que Claro. talvez seja o grande papel da Câmara é levar instrumento para tomada de decisão para quem efetivamente está lá, né? E Exatamente. aí o vetor político entrando e dizer, olha, dá para fazer muita coisa, estão aqui as opções, né? Tome as decisões. Exatamente. É isso mesmo. Essa é a única coisa que ela me remete, é muito trabalho para a nossa Câmara Setorial e vamos à luta. Então, já temos o dever de casa para a próxima, para a nossa próxima reunião, e já podem também trazer um novo tema para que a gente possa aproveitar bem a nossa reunião, tá ok? Se todos concordarem, ninguém tiver mais nada a conversar, eu encerro a reunião por aqui, aguardando Perfeito, os resultados da nossa nota técnica, ok? Tudo bem? perfeito. Perfeito. Ok. Muito Abraço. obrigado a todos, excelente reunião, objetiva, bem rápida. Na próxima, nos encontramos. Até lá. Boa Fechado. tarde, obrigado. Obrigada, Abraço até. a Boa tarde. todos. Abraço. Abraço a todos.